Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo e opiniões contidos nele são de responsabilidade de seus idealizadores. Vai, olha. Valendo? Valendo. Então fala, valendo! Pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aí a mais uma edição do nosso A Verdade em Meia Hora. E hoje um programa aí emblemático, estamos recebendo aqui o ex-prefeito Jacó, todo mundo conhece. Tudo bem, Jacó? Tudo bem? Na Maravilha. paz. Tudo bom. Primeiramente de tudo, assim, já quero agradecer você, porque faz tempo que eu tô correndo atrás dessa entrevista. Opa! E agora deu certo. Jacó, vou começar do começo. Como eu disse, faz tempo que a gente tenta essa entrevista e faz tempo que eu fico falando para a produção ir atrás e nunca dava certo, nunca dava certo. Hoje deu. Eu vi também que essa semana você participou de uma entrevista com o Ducoli. Com o do ontem. Isso. E aí eu já quero começar te perguntando, o que aconteceu? Porque essa mudança aí, que a gente tentava falar com você, não conseguia, e agora de uma vez você já deu 2 entrevistas na semana. Aconteceu alguma coisa? Não, eu tô ficando em Amparo já faz um bom tempo, todo dia eu gravo alguma coisa, não é muito meu perfil, gravar, rádio, essas coisas. Mas o que acontece? Eu olho para você ou para a câmera? Pode olhar pro pessoal, Tá. Eu sou feio demais. Não é o meu perfil, todo mundo me conhece, sabe, mas o meu eleitor, o meu amigo, o meu correligionário cobra muito. Jacó, a cidade está um caos, a cidade está suja, não tem remédio no posto de saúde, a Câmara está deixando a desejar, os vereadores, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, mas gente, eu não vou para a rádio e tal. Não, você tem que fazer, e estou sendo muito cobrado. Como eu estou ficando mais em Amparo agora, até por causa das eleições que se avizinham, e também das próximas, eu já estou me preparando desde agora. E por isso eu tenho que ficar em Amparo, não adianta ficar distante, porque as pessoas não entendem. Por mais que eu esteja no governo, ajudando Amparo e até mesmo a região, eu tenho conseguido coisas para os prefeitos amigos, tal, o de Amparo só que por questões políticas, por algum motivo, e eu respeito, não aceita, quem perde é Amparo. Não sou nem eu, mas quem perde é a população de Amparo. Nós estamos perdendo muita coisa que tem no governo federal e no governo do estado, que eu sinto que ele tem uma dificuldade, não tem relacionamento, então prejudica a nossa cidade isso. E então tenho ficado mais aqui. Então eu gravo quase todo dia alguma coisa que me ligam. Por exemplo, me ligaram lá de um bairro, que é o bairro mais distante de Amparo, divisa com a vizinha Morungaba, que está sujo, está mal cuidado, tem uma estação de tratamento de esgoto que nós construímos, moderna, com dinheiro que eu conquistei em Brasília, fundo perdido, está lá abandonada, milhões de reais. A unidade de saúde, um abandono total, nós fomos lá, fiz uma imagem, participei de um evento, fui tomar café numa casa, na outra, tenho bons amigos lá, e deu repercussão, estão lá reformando a unidade de saúde. O tratamento da estação, não, mas pelo menos a gente está mostrando. Esses dias uma amiga me ligou, um amigo depois, lá do Flamboyant, que a vida inteira a prefeitura fez a limpeza, recolheu os galhos pesados e tal. Por quê? O imposto é caro, eu acho que a prefeitura tem que dar uma contrapartida para a população. E do nada cortaram o serviço e não avisaram ninguém. Para quem não conhece Flamboyant, aquele bairro do Bombeiro? Exatamente, é um bairro de chácaras grandes, sim. Grandes áreas e tal. Então tinha esse costume, vai cortar, avisa com antecedência, a pessoa olha, a partir de daqui 90 dias a prefeitura não vai fazer. Mas ali é um bairro ou por ser chácaras é tido como área particular? Não, é um bairro do município. Mas é um bairro, paga imposto, então, a prefeitura tem amparo, exato. Pelo menos se ela limpasse, cuidasse da área dela, já estaria de bom tamanho, mas nem isso ela faz. Então o pessoal fica chateado, o pessoal fica sentido. Te cortar, você citou bastante aí que você está atuante nas redes sociais, aí que está fazendo os vídeos, é verdade, eu acompanho todo mundo da política, eu acompanho, eu vejo bastante coisa sua. Mas você falou, agora eu estou mais em Amparo, antes estava ficando em São Paulo. Estava em São Paulo. Para que as pessoas entendam até, o que você fazia em São Paulo? Eu trabalhava como governador do estado de São Paulo, fui convidado quando saí da prefeitura, fui trabalhar na sede do governo paulista, no Palácio dos Bandeirantes. Trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Regional,
que era a interface, a relação do governo com os prefeitos. Você era alocado dentro do Palácio dos Bandeirantes, dentro do Palácio, no Palácio dos Bandeirantes. E trabalhava um andar abaixo do governador e recebia os prefeitos diariamente, viajava, ia visitar os prefeitos, tinha um vínculo muito grande com a Defesa Civil, que todas as cidades do interior do estado de São Paulo têm problemas sérios quando deu uma chuva, uma tempestade, ponte, acesso. Então, uma das funções nossas, no nosso período lá, era essa. Depois, com a mudança do governo, eu fui convidado para ir trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Isso na época do Dória que você está falando? Do Rodrigo Garcia. Do Rodrigo Garcia. Tá. Trabalhei com o Rodrigo Garcia. E depois fui trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e fiquei lá até o final do meu período lá em São Paulo. Na depois vim Assembleia para cá. Legislativa você estava alocado no gabinete de Barros Munhoz, deputado Barros Munhoz. Um grande parceiro de amparo, me ajudou muito aqui. O AME, que é um equipamento, um dos melhores equipamentos do país hoje de saúde. Nós construímos o prédio, o acordo com o governador foi esse, Dr. Geraldo Alckmin. Nós construímos e ele bancou. Quem banca o dia a dia do AME é o Estado. Que é uma média de 15, uma fortuna por ano. E quem banca é o Estado. Então é uma bênção, atende toda a nossa região. Até na época, o pessoal, mas vai atender a região, tem que atender só Amparo. Não. O AME são equipamentos de saúde, são em regiões, atende regiões, não consegue um AME exclusivo para uma cidade. Até, eu me recordo, na época, os deputados não entendiam. Poxa, como que o Jacó conseguiu um AME para Amparo? É para regiões, que eles fazem um cálculo lá matemático. Número mínimo de habitantes. Exato, 400 mil usuários, tal. E como é que o Jacó conseguiu lá, que vai atender Santo Antônio de Posse, Pedreira, Monte Alegre do Sul, Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro, Circuito das Águas, tal. Pô, como é que ele conseguiu? Tal, o pessoal estava incomodado. Mas foi um acordo que eu fiz com o governador, mostrei para ele por A mais B, o Barros Munhoz foi muito feliz, muito claro nisso, da distância que a população da nossa região tinha que percorrer para ter um atendimento no AME, em Sumaré, em Atibaia e tal, e a dificuldade, judiava muito tal. Resumindo, é uma grande conquista, é um cartão de visita para mim, para o deputado Barros, para o nosso grupo político, para o nosso time político, para as pessoas que me apoiaram, que sempre estão do meu lado. Uma conquista nossa que nunca vão tirar. O Grêmio Beneficência Portuguesa estava fechado quando eu assumi. Em 2012 eu ganhei a eleição, assumi em 2013. Eu procurei o presidente do hospital, o Fernando Casotto, o doutor Fernando. Falei, doutor, vamos trabalhar unidos aí logo depois da eleição. Conte comigo. Dia 2 de janeiro, dia 1º é a posse, dia 2 de janeiro de 2013, eu gostaria de uma reunião com o senhor, porque um equipamento de saúde, você não pode fechar, você tem que fazer de tudo para ele melhorar. Ah, mas Jacó, dificilmente uma cidade como Amparo tem 2 hospitais. E Amparo tinha 2, um só tá bom. Não, quem tem um não tem nenhum. Eu falei, não, vamos manter a Santa Casa bem, em ordem, e vamos fazer de tudo para reabrir o Grêmio. E assim foi feito. Conseguimos abrir no dia 1º de maio de 2014. Reabrimos as portas do Grêmio Beneficência Portuguesa, investimos pesado lá, consegui dinheiro em Brasília, consegui dinheiro em São Paulo, a equipe trabalhou de manhã, tarde e à noite. Eu me lembro da Michele, aquela incansável, a Silvinha, era uma equipe na saúde que trabalhava maravilhosamente bem, dedicadas, profissionais de saúde. Não eram pessoas que o deputado indicou, que eu estou agradando um deputado, a pessoa vem de Limeira, Piracicaba, a Socorro. Tem 5 de Socorro. Tem 5 pessoas de Socorro trabalhando em Amparo. Tem de Jaguariúna, tem de Americana, mas são técnicos? Não, são políticos. Não, você indicados. Tocou em 2 pontos importantes aí, eu ia te perguntar isso mais para frente, mas já que você entrou, eu quero te perguntar isso daí. Você falou a questão dos grupos políticos, porque o meu grupo político, e é uma coisa que eu bato muito no jornal lá, eu sou muito reticente com esse negócio do grupo político. E segundo, que você falou a questão da saúde, né? Acho que a saúde é um tema que, se você perguntar para mim como morador, nem como parte da imprensa, como morador, que eu vejo de todo mundo,
A grande dor de Amparo não é segurança pública, não é educação. O que em muitos lugares é o trivial, em Amparo vai bem. Todo mundo sente mesmo a gente falar em saúde. E aí você falou a questão do grupo político e a questão dos hospitais, questão de ter gente de fora trabalhando. Onde eu quero chegar? Falo, primeiro, o que acontece de fato na saúde? Porque não é só agora. Mesmo quando a gente pega gestões anteriores, na sua época mesmo, sempre teve barulho quando fala em saúde. Ou a Santa Casa está quebrada, ou a Santa Casa está fechada, vai reabrir. Isso é um bololô que já vem de tempos. Na minha época, não, eu vou te explicar direitinho. Por favor, mas não para mim. Explica para as pessoas o que acontece na saúde. Para o nosso público. Quando eu falo de grupo político, é uma tradição aqui em Amparo. São grupos. O grupo do Piffer, grupo do Clésio Paiva, do seu João Sintra, do Oliveira. Então tem grupos, pessoas que acompanham você de coração. Hoje não, hoje tem o lado financeiro, tal, que complicou um pouco, mudou um pouco a vida política, que hoje tem muito fundo partidário, tal, isso complica. Isso até desanima a gente fazer política. Mas vamos lá, Santa Casa na Sintra. Quando nós assumimos, tinha uma diretoria voluntária, não ganhavam nada. Se reuniam sábados de manhã, das 9 da manhã até por volta de meio-dia, e tomavam conta de uma empresa. Quando você assumiu. 350 funcionários. Isso, quando eu assumi. Mas quando você tocavam assumiu, bem. Qual era a situação da saúde? Normal, estava andando. Só que, então eu tenho que retornar um pouquinho mais para as pessoas entenderem. Quando o prefeito era do PT, que me antecederam, eles não tinham muita conversa, muito diálogo. E tinha uma família que cuidava da Santa Casa. Então você ficava internado lá, o seu acompanhante ficava com você no quarto. Vocês dois recebiam refeição. Café da manhã, um chazinho 10, 11 horas, almoço, à tarde um chá com bolacha, café com leite, à noite o jantar e 9 horas da noite, 7h30, 8 horas, 9 horas, um lanchinho para dormir. A roupa de cama de primeira qualidade, a lavanderia um espetáculo, remédio, a farmácia maravilhosa, médicos, enfermeiros, a limpeza não tinha uma bactéria, não tinha um problema, porque quem estava cuidando lá entendia muito bem de limpeza, muito bem. E se dedicavam, punham um recurso particular. Então o hospital era abençoado, era maravilhoso. A região inteira era atendida aqui. A prefeitura ajudava, com o que cabia a prefeitura, sempre coube, o Estado e a União. Tá. E era maravilhoso. Aí o prefeito do PT, à época, deu autonomia para uma secretária da Saúde, que veio de Chapecó. Imagine você, uma secretária da Saúde de Chapecó. Aí alguém pode me perguntar, pô, Jacó, do jeito que você fala de gente de fora, você é contra? Não, de forma alguma. Se a pessoa vem morar aqui, se compromete, muda para Amparo, vem trabalhar numa empresa, vem trabalhar na prefeitura, vem ajudar, colaborar, viver a vida aí na feira e no supermercado, perfeito, é bem-vindo. Às vezes é até técnico em alguma área que vai somar, se for na coisa pública, no governo. Mas na época do PT não era. Era pessoal que os deputados mandavam. Ó, você vai para Amparo, você vai para Sumaré, você vai para Hortolândia, os caras perdiam a eleição em Santos, vinham para cá. Então era uma bagunça. E tinha essa senhora, que era secretária da Saúde, uma arrogância, não atendia, não conversava. Que era a de Chapecó. A de Chapecó, e não atendiam os diretores do hospital. O pessoal achou por bem e falou, ó, nós estamos atrapalhando, então vamos sair. Saíram do hospital. Aí o hospital começou. Aí um grupo de abnegados, amigos de Amparo, não vou citar nomes, senão posso esquecer alguém. Tá. Se dedicaram, foram, mas não era mais aquele pique. Ah, precisa, paga, precisa, paga. Acabou. Aí teve que se virar ali. Resumindo, um dia me procuraram na prefeitura, prefeito, temos uma dívida aqui, 3 milhões de reais, o senhor precisa nos ajudar. Tal. Eu falei, tudo bem, mas tem que ser para o ano que vem, porque a prefeitura não tem dinheiro, é planejamento. E todo mundo tem que se recordar, lembrar, que quando eu era prefeito, eu peguei aquele período da Lava Jato, aí o pessoal confunde. Ah, o Jacó é contra lá. Não sou contra nada, quem sou eu para ser contra? Eu sou a favor que a Lava Jato passou o país a limpo. Até tem gente que fica brava comigo, Jacó, para de falar isso aí. Mas eu tenho que falar para as pessoas entenderem. A Lava Jato pegou meu governo de calça curta. A gente não tinha dinheiro para nada. A arrecadação era essa, a despesa era menor. Porque a Lava Jato
tudo parou, o país parou de vir dinheiro do Estado Federal, a despesa continuou e a arrecadação caiu. Então, vinha toda hora o meu financeiro, prefeito, vai ter que cortar, diminuiu a arrecadação, vai cortando. Aí você vai tirando da onde? Do esporte, lazer, cultura, saúde eu não abri a mão, educação é sagrado, de lei, e as entidades assistenciais eu nunca abri mão de dar inflação, pelo menos, no mês. Porque eles são o braço que a prefeitura não tem. Então, precisamos das entidades assistenciais de amparo, diferentemente do governo hoje, que se virem as entidades aí, repassa lá, tira foto. E voltando lá, o que aconteceu? Eles saíram da Santa Casa, a Santa Casa não aguentou mais, aí começou a parar do paciente que ficava junto receber comida, chegou uma época que não tinha mais comida para ninguém, só para o paciente. O remédio já não tinha mais como tinha antes. Isso ainda na época do Paulo Mioto ou já na sua? Já no meu governo já foi caindo, mas despencou com eles. Aí foi caindo, a gente ajudando no que podia. Aí veio essa conversa dos 3 milhões. Nós fomos numa reunião com o secretário de Estado da Saúde, Dr. Davi Wipp, diretoria da Santa Casa, vereadores e o deputado, Barros Munhoz. Chegou lá, explicamos, mostramos os números. Davi chegou e falou assim, Jacó, 3 milhões, isso não é nada. Sabe quanto deve a Santa Casa, não sei de que cidade? 130 milhões. Sabe quanto deve a Santa Casa? 100 milhões. Você vai resolver, isso vai dar tudo certo. Ficamos assim, todo mundo. Poxa vida, fomos lá pedir socorro, não tinha. Voltamos, falei, vamos pensar alguma coisa em conjunto. Propus a diretoria, à época da Santa Casa, por uma pessoa especialista em contabilidade, em números, para tentar ajudar a gerir, não ia fiscalizar nada. O pessoal falou, mas nós não podemos abrir as contas, nós só podemos mostrar o que é público. Eu achei estranho, fiquei até chateado, falei, poxa, eu estou querendo ajudar, por alguém lá para ajudar a sanar, porque depois a gente descobriu que tinha coisas que não precisava pagar na hora, podia negociar como energia, por exemplo, nunca uma empresa vai cortar a energia do hospital. E a empresa é rica. Então ajuda nós aqui que estamos no sufoco. Vamos cuidar dos nossos doentes primeiro. A energia a gente negocia e paga depois. Aí usaram os adversários. Jacó não está pagando, ele não é Jacó, é uma comissão que foi para lá. Resumindo, nós ajudamos esse time, foi até onde deu. Um dia chegou um documento do Ministério Público que os médicos iriam entrar em greve em 15 dias. Eu olhei, o advogado me trouxe, o procurador do município, falei, doutor, mas por que para mim? Santa Casa não é da prefeitura, é uma entidade assistencial sem fins lucrativos, de utilidade pública, centenária, que tem a diretoria dela. A prefeitura é parceira, compra serviço. Por que o promotor... Não, a carta não é para o senhor, mas vai estourar na sua mão. Porque a população não vai entender que a diretoria é o prefeito, é a Santa Casa de Amparo que vai entrar em greve os médicos. Foi, mas como assim, doutor? Eu vou ter que resolver? Vai. Putz, tá bom. Passou um dia, me chega um telefonema, diretora de saúde de Campinas. Jacó, preciso conversar com você. Vou até aí. Falei, Mirela, mas... eu estou aqui há tantos anos, agora que você me procura, estou feliz. É que você não me dá problema, Amparo não me dá problema de saúde. Porque todo mundo reclama lá na Diretoria Regional de Saúde em Campinas. E ela falou, você não me dá problema, mas agora eu preciso de você. Então venha, te convido para almoçar. Vem almoçar comigo aqui em Amparo. Aí nós fomos almoçar, Jacó, desculpa, é um assunto chato. Mas a Santa Casa tem um local que entra o produto contaminado, que sai dos quartos, entra num local que vai para a lavanderia. Só que no mesmo bocal está saindo o produto que está esterilizado que vai para os quartos. Falei, tudo bem. Que eu tenho? O que a prefeitura pode ajudar? A vigilância sanitária ir lá, orientar tal? Não. Você tem que ajudar, tem que fazer uma reforma. Falei, não, mas a prefeitura não pode ir lá e fazer reforma assim. Tem amparo legal para ajudar, lógico, mas eu não tenho como agora... e no cofre, que está tudo contado dinheiro, ir lá e fazer uma reforma desse porte. Jacó, se a vigilância sanitária for lá e tirar vai fechar. Aí vocês vão ter que arrumar. Vai arrumar aquele lugar. Só que tem outros lugares na Santa Casa, que é um prédio centenário,
a vigilância vai vir, Vai vai fazer fiscalizar, uma vai pegar vistoria, vai pegar tudo. Aí, essa reforma que você vai fazer lá vai gastar uma média de 250 a 300 mil reais, que a prefeitura não tinha. Não tinha. Você vai gastar esse dinheiro e em 3, 4 semanas, um mês, você pega uma equipe rápida e faz. Foi primeiro, para licitar, só demora 90 dias. Você está me deixando numa situação delicada. E eu não tiro o seu alvará agora. Você faz a reforma, continua esse alvará. Falei, nossa, aí fui embora, ela foi embora. Falei, o que eu vou fazer? 2 problemas, Ministério Público com médicos entrando em greve e tal. Tem que tomar uma providência. Aí um dos amigos lá que me ajudavam, que nos orientavam, olha, alguns lugares tem a tal da intervenção. Você entra, assume, resolve e devolve para a cidade. Falei, pô, mas é desagradável. Eu vou pegar um problema que não é nosso, da prefeitura, vou trazer para o meu colo. Ninguém, prefeito nenhum no Brasil, no mundo, quer uma Santa Casa no seu colo porque é só dor de cabeça, a não ser que você tenha outro tipo de preocupação, outro tipo de intenção, você querer tomar conta de uma Santa Casa. Tá. Movimenta muito dinheiro, realmente movimenta muito dinheiro, mas é uma dor de cabeça. Eu nunca vi ninguém que foi se meter em Santa Casa e se deu bem nas urnas. Nunca. Resumindo, cumpri a obrigação, levantamos a Santa Casa, equipamentos de última geração. Por isso que foi feita a intervenção, então? Foi por isso, porque ia colapsar. Eu não adiantava eu tirar, pagar os médicos um mês. E o mês seguinte? E quanto tempo que durou essa intervenção? Um ano e meio. Foi num período, acho que 18, 19. Foi feito o quê? Saneamento das dívidas? Das dívidas ficou algumas coisas, como o CPFL, por exemplo, que a gente sabe que eles nunca iam cortar a luz, a gente tinha um bom relacionamento com eles, conseguimos que eles pusessem lá os painéis solares e tal, tinha bom relacionamento e era transparente, tudo na minha vida era transparente, tudo conversado, olho no olho. Aí conseguimos sanar, trouxemos equipamentos, parcerias. Tinha a Patrícia que me ajudava, ela não era a pessoa para ser a interventora. Ela veio numa equipe que foi indicada pelo pessoal de São Paulo para me ajudar a sanar o problema. E veio uma equipe, veio uma militar da reserva, capitã, linha dura, para resolver o problema de remédios, estoque. Aquilo ficou um brinco. A Santa Casa de Amparo ficou um brinco. Equipamentos de última geração. Parceria, nós estava fechando um contrato com uma escola de medicina, viriam 60 alunos, por 30 alunos, 20 alunos por turno, 20 de manhã, 20 à tarde e 20 à noite, médicos residentes, e a universidade ia dar um valor para o hospital. Ia treinar os alunos deles da universidade e ainda ia ajudar o hospital. Estava tudo super bem encaminhado, lindo, tudo cuidado, a população sendo super bem atendida. Isso já era final do seu mandato? Remédio final do último ano, 2020. Tudo em ordem, redondo, maravilhoso, parceria. A Química Amparo, fabricante dos produtos IP, me doou 8 respiradores na pandemia. Conseguiram comprar 4, porque não tinha no mundo. Não tinha para entregar. Compraram na Alemanha um respirador, o mais moderno do mundo. Sabe onde tem? No Hospital Israelita Albert Einstein e no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e em Amparo. Chegaram 4, porque 4 encomendou, mas aí parou a pandemia, não veio. Nós conseguimos habilitar 11 novas UTIs, tinham 7, a vida inteira 7. Habilitou essas UTIs, mesmo depois da intervenção, nós continuamos com as UTIs autorizadas para Amparo. Olha que presente que Amparo ganhou. Tinha 7 a vida inteira, ganhamos mais 11. Maravilhoso, abençoado. E o governo federal pagando. O prefeito assumiu, não foi atrás. Aí saiu publicado, me mandaram, Jacó, vocês perderam as UTI. Falei, não, que isso, nunca mais vai ganhar. Vai ter que fazer um trabalho político, tem que ter relacionamento em Brasília. Modéstia à parte, hoje em Amparo, não vejo um candidato a prefeito, um político, que tenha trânsito em Brasília como o nosso time tem. Desculpa, não é meu perfil falar isso, mas eu tenho que aproveitar a sua audiência para as pessoas entenderem a importância de escolher os candidatos no futuro.
Tem que ter relacionamento. Está faltando isso. Eu não vejo uma ação do prefeito em Brasília, uma ação em São Paulo, uma conquista. Eu vejo ele ficar brigando com o governador. É que eu não posso falar o que eu escuto lá no Palácio, mas ele é uma pessoa que só briga com o governador, fica fazendo abaixo-assinado. No dia que falou do pedágio, o deputado Barros com o governador já ficou claro que não ia ter na região. No dia da primeira audiência, ele aproveitou aquele momento, fez o nome dele na região, aí que queria ser candidato e tal. Quer dizer, isso não se faz, usar a boa-fé dos outros. O governador deixou claro que não ia ter naquele momento. Jacó, peraí, antes da gente entrar no pedágio, só para o pessoal finalizar esse assunto da saúde. Então, quando você terminou a sua intervenção, você entregou o hospital para quem? Para o povo de Amparo. Para o povo de Amparo. Só que teve a eleição, ele assumiu. Ele assumiu, o que ele fez? Foi lá, fez um carnaval, assumiu irregularmente. Aí teve uma briga na justiça, eu já não era mais o prefeito. Aí ele perdeu, que ele fez errado. Ele assumiu, ele fez o quê? Ele entrou no hospital com uma diretoria. Nova. Não era intervenção mais. Não. A Prefeitura de Amparo entregou o hospital para o povo de Amparo. Salvo engano. As pessoas entendem o que é para o povo. Quer dizer, cabeça da pessoa normal, o seu Zé, a Dona Maria, a gente fica muito perdido. Entregado para uma diretoria antiga, como era. Tinha uma diretoria. Tinha regularmente constituída, transparente, mata, tudo bonitinho. Tudo perfeito, em ordem. Tá aí para o povo ver. Tá. Aí o que ele fez? Começou a brigar, pegou o time dele completo, de cargos de confiança, inclusive, montou, fez uma diretoria nova, fez os caras pagarem lá a mensalidade para dar transparência ou legalidade. Transparência não, imagina, ele nem sabe o que é transparência. Para dar legalidade no ato e fez uma eleição nova, uma reunião que foi uma fantasia num outro local e assumiu e foi lá e entrou e depois o pessoal foi ficando sem força, ninguém quer enfrentar o prefeito. E outra, essa diretoria que foi criada para assumir, o nosso time saindo do governo, tinha apoio, total apoio. E nós não queremos tocar o hospital. Nenhum prefeito quer, loucura. Dor de cabeça, é bucha. Agora está acontecendo um problema na Santa Casa, nesse momento. Eu passo lá quase todo dia, eu entro com o meu carro, olho, pessoas me ligam reclamando. Eu tenho imagens que eu recebo diariamente de goteira quando chove, quando está frio não tem cobertor. Hoje estão pedindo para as famílias levarem lençol. Não tem lençol. Os lençóis estão sujos, com cheiro. Está suja, a Santa Casa está suja. Remédio, não tem remédio na Santa Casa. Eu falando de remédio. Agora, nossa, remédio não tem remédio, dinheiro tem. Como que a população fica no meio? Porque assim, hoje você faz o papel de pedra, mas você já foi vidraça. Sim, mas eu era transparente. Quando você era vidraça, eu dava retorno. Hoje quem é vidraça tacava pedra em você. Mas era diferente, ele era mais agressivo, ele tinha um programa de rádio, hoje ele é sócio, diretor da rádio, comprou a rádio, isso é problema dele, mas ele tinha um horário e ele usava, e era maldoso, e o pessoal me ligava no sábado, Jacó, você tá ouvindo o rádio? Eu falei, não, vou ouvir o rádio. O cara tá metendo pau em você. Eu falei, é mentira, é tudo bobagem, porque ele usava, ele era danado, ele tem um dom de falar. E hoje as pessoas me cobram e me ligam. Hoje eu fui tomar um café na Rua 13, eu fui fazer eu estou fazendo algumas regiões aqui e tenho visitado alguns prefeitos, alguns amigos, e no retorno parei tomar um café na Rua Central. As pessoas me param. Médico aqui, ó, anotei, tô com o meu caderninho aqui, ó, da Celebrity Coffee, café de amparo para o mundo, merchan. Não tem neuro, não tem aparelhinho para pessoa que range e tal, que tinha antes. Não tem, as pessoas falam, eu vou anotando. A Santa Casa, que a gente estava falando, sabe por que não anda? Porque tem ingerência. Diz que tem uma enfermeira ou estudante de medicina que manda mais que a diretoria dos interventores. Já está, salvo engano, na 6ª empresa. E ele vai convidar os caras, as OS, a universidade, fala que é mil maravilha, que em São Paulo ele arruma dinheiro, que em Brasília ele tem trânsito. Aí os caras vêm, precisa pagar a conta, não é entidade assistencial, não é entidade filantrópica sem fins lucrativos. Precisa de dinheiro para pagar, aí não tem o dinheiro. Aí a São Leopoldo faz 1 ano que está pedindo para ir embora.
Calma, que eu vou resolver em Brasília com o meu deputado. Não resolveu nada, foram embora. Aí entrou outro, também falou, viu, e aí? E é menor. A São Leopoldo ainda segurou o rojão. Essa é pequenininha, foi embora. E fez um chamamento no sábado. Domingo para abrir na segunda-feira. Que é isso? Então, na sua visão, Onde o está a problema que está hoje acontecendo é que todas essas empresas elas vêm para fazer uma gestão, porque as pessoas perguntam muito para a gente isso. É lucro. E ninguém sabe explicar. Então, dá para a Unicamp, faz que nem eu, tem que fazer a gestão da saúde e a prefeitura tem que pagar um valor. Não, e a prefeitura não paga isso. O que você fala que tem que ver o cascata? Tem que ter dinheiro para a vida do hospital andar. O governo federal, o governo do estado e o municipal. É aquilo que está lá, só que ele chega para os caras, não. Os caras olham e falam, não dá para mim tocar um negócio em Amparo, com esse número de habitantes e tal, tô fora. Não, eu arrumo. Sou amigo não sei quem, eu vou arrumar dinheiro. Porque aí os caras contam pra gente, né? Pô, tô na Assembleia, o que eu escuto na Assembleia, eu sei o balcão de negócios que é Amparo hoje. Não, é vergonhoso. Aí ele promete que vai arrumar dinheiro, mais dinheiro no governo federal, que ele tem acesso. Mas esse seria o quê? Via emenda? É emenda, que ele tem acesso com o ministro, com o deputado, não vou citar o nome. Mas não vem, os caras vão embora. Não é entidade assistencial. E tá todo mundo pé da vida, que nem ambulância. Ele encostou todas as ambulâncias que eu comprei, 7 Mercedes-Benz. Deus nos protegeu, nos iluminou. Na licitação que nós fizemos, economizamos R$28 mil cada ambulância. Foi o maior pregão da história. 7 Mercedes, podia ter ganhado essas importadas, coreanas, chinesas, que é um problema. Elas estão até hoje prestando relevantes serviços ao povo de Amparo. Ele encostou as ambulâncias que eu comprei e alugou. Veio alugado. O motorista que trabalha no alugado ganha mais do que o nosso motorista concursado que se dedica ao serviço. Aqueles carros laranjado, vermelho do trânsito, tudo alugado, nunca precisei. Nenhum prefeito precisou alugar carro para trânsito, sempre usou os carros que eram usados na guarda, que estão em bom estado, porque é feita a manutenção, é aquelas Paraty e tal. Adesivada, hoje estão bem velhas, mas na época elas que faziam o serviço, levar o cone, levar o agente de trânsito, tinha o giroflex em cima, giroflex é tudo igual. É lógico que eu quero mais bonitão e tal, mas alugar... Aqueles carros que só ficam desfilando para lá e para cá, aqueles carros pretos da guarda, tudo alugado. A prefeitura não aguenta desaforo, por isso que não tem remédio no posto de saúde, por isso que não tem remédio. Deixa eu voltar nessa história aqui, porque eu não entendo, imagino um monte de gente não entende. Quando você fala que o dinheiro vem do governo federal, do estadual, do municipal, aí o prefeito chama um monte de empresa, vem cuidar aqui que eu vou arrumar mais dinheiro. O que você quer dizer é o quê? O que vem não dá. Se for o Carlos Alberto, se for o Jacó, se for a Silvinha, se for quem for. Eu não vou prometer dinheiro para ninguém. Aí é que eu quero chegar. Eu vou pagar a conta com o que eu tenho. Só que o que eu tenho... O que eu quero te perguntar é, o que tem hoje? Dá. A conta não fecha para ninguém, Lógico que fecha. É só seriedade e transparência. É só seriedade. É ter uma equipe lá, dá na mão da Unicamp para ver se não deixa isso daí um brinco. Por que não dá porque vocês sabem por quê, né, gente? Não, eu não sei. Todo mundo minha sabe. função é perguntar. O AMI... Mas então você garante como que vem de dinheiro do federal, do estadual e do municipal? Lógico que dá. Ou se dá e sobra. Dá para investir. Eu autorizei um autorizo do secretário de Estado da Saúde, a equipe técnica, um hospital regional para Amparo. Uma grande empresa de Amparo pagou um projeto maravilhoso, o mais moderno projeto que chegou na Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Quando nós apresentamos para o secretário, ele ficou encantado. Normalmente, o secretário de Estado da Saúde, quando atende prefeitos, deputados, a equipe dele chama assessoria parlamentar. Tem o Bambambam lá e depois tem 2, 3 assessores que fazem o meio campo, que atendem prefeitos e vereadores. O pessoal técnico da área de saúde não trata com prefeito e deputado, que é coisa muito técnica, é coisa de saúde, cirurgia, recurso para operação, recurso para isso, para aquilo. Ele pediu, vocês estão com muita pressa? Eu falei, não, secretário, hoje a reunião é com o senhor, vim mostrar o projeto do hospital regional.
Só um minuto. Desceu, chegou 4, 5 caras de terno e gravata, começaram a olhar o projeto, chegou mais outro, aí veio um outro médico, saía e tal. Pessoal, prefeito, o senhor me permite anotar aqui o nome desse escritório de arquitetura que fez o projeto? Eu falei, claro, secretário, porque não tenho o que esconder, né? Peguei o telefone, pedi licença, fui num canto, liguei para a pessoa que bancou, pagou o projeto. Eu falei o nome do amigo, meu irmão, meu querido. Falei, olha, o pessoal está encantado com o projeto aqui, falou que nunca foi apresentado um projeto. E ele pediu para anotar o nome do engenheiro, do arquiteto e tal, então eu queria que você soubesse para avisar lá, né? Falou, Jacó, pode deixar esse projeto para o secretário, pode entregar para ele, eu tenho outro, eu te dou. Falei, obrigado, Júnior, obrigado, fechou. Então tá, obrigado, tchau, tchau. Secretário, olha, esse projeto pode ficar aqui na secretaria. A pessoa ficou encantado, coisa maravilhosa. Aí o que aconteceu? Tudo é política e técnica. Nós temos argumentos, temos os parceiros para construir o hospital. A parceria era a gente bancar uma parte, a prefeitura não tem, mas nós temos relacionamento com pessoas que têm o dinheiro para investir em amparo no hospital, que têm interesse na saúde do povo de Amparo e queria ajudar. Seria uma parceria público-privada? Eu não sei o nome exato, mas seria isso. Eles bancam uma parte, o governo outra, e a prefeitura dá o terreno ou o local. Qual seria a contrapartida deles? Era exploração? Não, nenhuma, não. Benemérito. Filantropia? Filantropia total, 100%. Aprovado, passou no comitê gestor lá da saúde, tal, amparo, tal. Pô, a gente já comemorou, fiquei feliz, o projeto veio em maquete digital, maravilhoso. O que aconteceu? Pandemia. Parou tudo. O Estado parou, o Brasil parou, Amparo parou, a gente não podia trabalhar. O que aconteceu? Me chamaram lá, Jacó, tem uma notícia, o governador pediu para falar com você, depois ele vai te chamar lá no Palácio para te explicar. Nós vamos ter que segurar os hospitais, que nós estamos com 5 hospitais em construção e ele não quer começar novos e com esse negócio da pandemia a gente não sabe onde vai parar, o que vai acontecer. Eu vou falar, vou brigar, eu quero. Tive que falar, tá bom, vamos torcer para que acabe logo essa pandemia e tal. Infelizmente parou. Só que o prefeito atual não foi em São Paulo buscar, não foi atrás, não foi mais atrás. O que ele fez um belo dia? Levou o projeto em Brasília. O mesmo? Agora, o nosso. Levou o projeto em Brasília e apresentou. No que ele apresentou, adivinha quem era a equipe técnica? Em Brasília, no Ministério da Saúde. O pessoal que era de São Paulo, que conhecia o projeto. Quando eles viram, o projeto do Jacó, na reunião com o ministro, o prefeito de Amparo, o projeto do Jacó, esse projeto é maravilhoso, é comentado em São Paulo, na área de saúde, em Brasília, porque ele é maravilhoso mesmo. Foi um presentão que Amparo ganhou, de uma grande empresa de Amparo que fez essa doação. Agora, Jacó, você estava falando, você ficou um tempo na Assembleia Legislativa também, e aí já foi pós-pandemia, já era o Carlos Alberto o prefeito. Como que foi esse teu trabalho dentro da Alesp, né? Você falou que fazia uma ponte para atender prefeitos da região. Não teve nenhum diálogo? Não. Assim, as diferenças que você tem com o Carlos Alberto tentei. São tão grandes que... Não, eu não tenho nenhuma. O meu problema com ele é político. A gente discute no dia a dia. A gente briga no dia a dia. Ele tem o grupo dele, a turma dele, que tem uma boa porcentagem que trabalhou comigo, que eram as pessoas que não deram certo comigo, acabaram saindo, não ficaram no meu time. E ele acabou abraçando, porque ele não tem time. Se você reparar, o grupo político dele da primeira eleição é um. Da segunda eleição é outro. Da terceira eleição é outro. E da quarta, que ele ganhou, o pessoal ficou com ele. 1 mês, 2, 3, 4, começaram a pedir a conta. Começaram a sair. Repara, pega aí o histórico. Quantos secretários da Fazenda teve? Quantos secretários da Saúde já teve? O pessoal não aguenta trabalhar com ele. Não aguenta. É que eu não posso falar aqui os bastidores, mas você sabe, a prefeitura tem ouvido, chega tudo. E a hora que entra, a hora que sai, o pessoal sabe tudo, não adianta. Os motivos, as brigas. Assina aí. A secretária da Educação, que era vereadora, saiu por quê? Todo mundo sabe a história das cortinas. Todo mundo sabe.
6 escolas instalaram cortina. 3 tirou. Ah, porque a cor. Que cor? Depois a gente um dia conta, né? Mas você não pode lá falar, na Lesp, vocês não conseguiram fazer um trabalho? Não, mas eu sempre ofereci, porque tem muita coisa em São Paulo. Muita coisa. Tem muito dinheiro. Dinheiro para reformar unidade de saúde, asfalto, Amparo Boa Vereda. Eu deixei pronto, autorizado pelo governador João Dória. Eu fui trabalhar, eu estava ali, eu ia no Marco Vignoli, falei, Amparo tá, Jacó. Só que não veio o projeto, tinha que fazer projeto. Todas as cidades que começaram com Amparo fizeram o terreno, boca de lobo, não sei o quê, canalização. Só que demora, mês, a prefeitura tem que contratar tal. O nosso parou em dezembro de 2020. Ele não deu continuidade, anunciou asfalto. Falei, puxa vida, saiu. Independente se é o dinheiro que eu arrumei ou que ele vai fazer. Aí fui lá no governo, falei, e aí, saiu o Amparo, né? Não, Jacó, tá parado. Aí vim aqui em Amparo, falei, ô pessoal, vocês estão falando que vai sair o asfalto, mas lá no governo está parado, o projeto é o nosso, o autorizo, está autorizado, só que tem que preencher documento, não é assim, todo o dinheiro se vira aí. O governo é sério, é documentado. Então foi perdido por falta de preencher documento? Documento, não foi atrás. Aí anunciou, fez um pedacinho do asfalto, dizem que é para atender uma área de um empreendimento que vai sair, a turma fala muito, né? Essas coisas não pode ficar falando, né? Você tem que ter prova e tal. Aí fez um asfalto até um trecho, parou. E cadê o asfalto? E fez com dinheiro público do município. Tirou de algum lugar. Porque não tem Amparo, não tem dinheiro para fazer asfalto desse jeito. Eu deixei no caixa da prefeitura 79 milhões de reais de imposto que você, minha amiga, meu amigo, paga. Da sua casa, da sua residência, que agora subiu demais, até um absurdo os números. Todos os prefeitos na história política administrativa de Amparo deram a inflação, porque você tem que cobrar, você não pode abrir mão. Esse é o primeiro prefeito que cobra mais. É um absurdo, o IPTU. E esse dinheiro é que pagou esse asfalto. E tinha dinheiro do governo autorizado para Amparo. E não foi mais buscar. Já que você foi prefeito 2 vezes, você vai poder falar melhor do que qualquer pessoa também. Eles utilizam como justificativa que o IPTU foi reajustado da forma como está sendo reajustado, porque foi uma decisão do Tribunal de Contas. Aí eu quero te perguntar, você como ex-prefeito, existe ou não existe? Não estou perguntando para o Jacó concorrente. Tribunal de Contas, eles podem o quê? Orientar, apontar. A hora que vier da ordem judicial, aí você não discute. Então, não, isso que eu quero que as pessoas entendam. Quando você fala, um apontamento do tribunal, não é que é obrigado a fazer. Não, de forma alguma. Nem no Ministério Público, é que eu respeito. Se o Ministério Público chamar a conversar, sem medo, inseguro, não. Eu respeito o Ministério Público. E uma vez o promotor me chamou lá e falou assim, dizem que você não gosta de mim. Eu? Você acha que eu sou louco de falar que eu não gosto? Por quê? Na mesa do prefeito é fechado, você fica ali fechado o dia inteiro, atendendo pessoas e tal. Aí fica lá fora, tem aquele pessoal que quer te agradar e fica ali ouvindo. Aí chega alguém e fala, tem um documento do promotor aqui. Aí entra, você fala, é algum rolo. Aí é obrigação do promotor apurar tudo. Não é que mandou para o prefeito, não durmo à noite. Se você é transparente, isso é tranquilidade. Aí chega documento, o promotor está no pé. Aí o assessor fala, não é o prefeito. Aí sai falando. Aí tem aquele pessoal que está na cadeira, sentado ali esperando, não gosta do promotor. Aí vai falar para o promotor, a turma da prefeitura não gosta do senhor. Imagina não gostar de promotor. Ele estudou, ele fez um concurso, ele está lá para fiscalizar. É a função dele. Se chegar uma denúncia, ele tem que fiscalizar. Não é que ele gosta de A ou B. E ele não tem amizade. É bem claro isso, não tem o que ter. O Ministério Público não tem que ter amizade com vereador, social, nada. Até uma vez chamaram todo mundo no fórum. Eu era assessor de prefeito. Os vereadores, os prefeitos, os assessores, olha, nós estamos aqui, a gente não tem esse negócio de amigo e tal. Falei, puta vida, e eu a vida inteira fui amigo dos promotores e juízes que passaram por Amparo na minha juventude, na minha infância, na minha adolescência. Tinha
baile para arrecadar fundo para as entidades, era o promotor e o juiz, Dr. José da Costa Neves, que organizava, Dr. Teixeira, saudoso Dr. Teixeira, nós que carregávamos o carro, mesa, cadeira, carro não, caminhonete para levar, que tinha que trazer mesa, cadeira, que o dinheiro ia para a entidade. Então eu fui criado, eu fiz a primeira comunhão com a Andréa, filha do Dr. Teixeira, eu frequentava a casa dele. A Daniela, filha do Dr. José Costa Neves, Zé Ricardo, Zé Antônio, eram meus amigos de brincar, de ir na casa deles, de a gente ficar ali na esquina da casa. Então eu fui criado. Então eu assustei quando o promotor chegou e enquadrou todo mundo. Eu fui criado dentro da casa do promotor, mas era outros tempos. Aproveitando aí que você falou em promotor e em juiz, deixa eu te perguntar. Essa semana, especificamente hoje, ontem, pipocou bastante na internet uma questão de uma ação contra você. Sim. Né? Que você teria sido condenado em segunda instância já. Isso. Fora essa, o ano passado teve mais uma que tinha o seu nome, do Mário Auler, que vocês foram condenados, mas logo, muito rápido, depois já saiu absolvição. E eu fiz uma pesquisa breve. Aparecem não só esses 2 casos, tem acho que pelo menos 4 casos judiciais aí envolvendo você em relação a contratos da prefeitura. Eu acho que o mais delicado seria esse. Seria esse aqui agora. E aí eu queria te perguntar, de fato, para as pessoas entenderem, Jacó, é a oportunidade de você olhar para a cara das pessoas e falar: tem coisa errada, não tem o que foi feito, se não foi feito, o que é verdade, o que é mentira, para as pessoas saberem de verdade o que aconteceu da tua boca. O que acontece é o seguinte: muita tranquilidade da minha parte e dos assessores. Quando eu assumi, existia uma escola de música, só que o professor não era professor de música, não tinha nem formação, ele era experiente e dava aula. Isso não está certo, não é correto. Então nós falamos, vamos continuar, que é bacana a escola de música, é interessante, os jovens, as crianças, até adultos gostam. Vamos fazer, mas façam na forma da lei e façam direito. É o meu perfil, é o meu jeito de agir. O que aconteceu? Procura músico, não acha. Acha pessoas que tocam, que querem dar aula e dão aula, mas não são professores de música. E a prefeitura vai assinar um contrato com uma pessoa que tem que ter uma qualificação, porque amanhã pode dar problema. Olha o cuidado nosso. Levou quase 1 ano para achar um professor, um maestro da Unicamp, e toca na banda, na sinfônica da Unicamp. Que é melhor que isso, gente? Unicamp não tem nada a ver com o nosso grupo político, até pelo contrário, adversário, mas eu não posso misturar tudo na vida. Quando você está na política, você tem que ser humilde. Eu fui procurar Dilma, fui procurar o Lula, fui procurar os presidentes à época e nos atenderam. Inclusive o presidente Bolsonaro me deu recurso, aquela pista de skate que eu estava construindo lá no Parque das Águas, foi dinheiro que eu consegui em Brasília, da noite para o dia. Foi relacionamento que fez aquela pista. Que no fim um vereador ajudou a gente lá, tomou aquilo, se elegeu vereador. Tá falando do Diogo. É de outro partido, mas fez o papel dele. Só que depois eu fiquei chateado que o prefeito acusou ele, que ele participava, tal, mas isso é problema deles. Mas eu gosto do menino, ele veio, conversou, falou da importância, trouxe o cara que desenhou a pista e me falaram o valor que eles falaram, eu fui em Brasília e pedi. Aí chegou na hora de terminar a obra, faltou um pouco. Só que também já era fim de governo, aí não faltou, ele ficou meio chateado. Mas a culpa é deles, que não souberam me falar o valor. Fala, Jacó, preciso de X milhões, eu vou buscar o dinheiro. Que isso aí a gente é bom para ir atrás de pedir as coisas. Mas voltando para o assunto lá mais importante no dia de hoje. Contratamos esse senhor da Unicamp. Só que ele sozinho não consegue dar aula. Ele dá aula de 2 instrumentos, precisa dos outros professores. E foi feito lá. Agora eu também não sei o que eu posso falar, não posso, porque para mim já falaram que era segredo de justiça. Isso daí é de janeiro. Soltou agora por quê? Porque eu estou pegando no pé do hospital, estou pegando no pé nos bairros, o Flamboyant, o Jaguari. Peraí, é segredo de justiça? Ou então, aí eu não sei. Seu advogado já te orientou? Não falei com eles, porque saiu ontem. Eram 2 da tarde, um
um que agora está com ele, trabalhou com a gente também, mas agora já está na folha lá, já está no esquema do prefeito, soltou, aí pegou todo mundo de surpresa. Eu falei, não, isso aí é público, para mim, eu não gosto de segredo de justiça. Se um dia for coisa pública, tiver dinheiro público envolvido, vereador, deputado, prefeito, deveria ser proibido o segredo de justiça. O povo tem que saber que o dinheiro é do povo. Que conversa é essa? Você vê Brasília, cartão corporativo, ninguém sabe que comprou o cartão, uma vergonha. Por isso que desanima a gente que é do bem, que faz política do bem e essas coisas erradas. Mas se é segredo de justiça... Então, alguém falou para mim que era... seletivo. Então, aí que eu quero ir. Agora que eu vou pensar nisso, que eu nem pensei. Eu estou tocando minha vida, eu estou tranquilo. O nosso time lá que está envolvido está tranquilo, não houve má fé. O contrato, acho que fala em... Era 4 ou 5 mil por mês. Eu entender. Você contratou um profissional da Unicamp profissional. E aí precisava de mais gente, veio mais gente. Isso. Até o valor, onde está o erro? 4, 5 mil reais. Aonde que a gente vai desviar dinheiro de 4, 5 mil reais? Qual que é o fato da ação? Onde que está pegando o erro? O desvio é agora. A maneira que foi contratado. A maneira da contratação. A maneira que foi contratado. Hoje está se discutindo na Câmara Municipal de Amparo uma SEI, lá, uma investigação. Gente, o que está se discutindo lá não é nem 10% do que vai vir dessa história da cultura. Não é nem 10%. E já... É que tem coisa que a gente não pode falar. Vamos ficar aqui. Então o problema é a forma da contratação. É milhões de reais. Ali era uma escola, acho que deu 40 mil no ano. Como é que eu, Mário Aurélio Favoreto... 40 mil para quantos professores? O ano tudo, para 3 professores que eu saiba, mas tinha mais. Porque aquele valor não era lucro do cara, do professor da Unicamp que veio, que é um maestro, e é um senhor do bem. Ele pagava a equipe, vinham, os caras davam aula, as aulas aconteceram. No entanto, que nós fomos absolvidos na ação civil que correu aqui em Amparo. A justiça entendeu que as aulas aconteceram e tal. Então, estou com a consciência tranquila. E o que você foi condenado agora na segunda instância já não é criminal, é isso? Esse é criminal, é o criminal. Esse é o que está em São Paulo. E vai agora, cabe recurso. Ah, o quê? É STF? Sim. E vocês vão para o STF alegando o quê? Qual que é a defesa de vocês? É a verdade dos fatos, não temos o que esconder. É aí que está, eu também não sei até onde eu posso falar ou não. Eu não falei com o meu advogado. Perguntando porque da forma fica como à você está vontade. colocando... Eu de fato, falar 40 mil reais para 5 pessoas em 12 meses é dinheiro de pinga. Pô, ok. Mas aonde que nós estamos falando a primeira instância e a segunda instância. E as duas instâncias estão dando como condenação. Uma, né? A primeira não teve. Já foi direto? Não, foi porque eu era prefeito. E já nos advogados já estão falando, não, acho que até tem um vício, tá? Mas eu não posso ficar falando coisa jurídica aqui, porque eu também posso falar alguma coisa que... quando tem advogado, no caso, quando envolve juiz e promotor, eu tenho por hábito respeitar. Então eu tenho que tomar cuidado. Como alguém, o prefeito, né, lógico, pôs na mídia isso, então eu tenho que também me defender, porque senão, se eu não falo nada, o pessoal já é culpado. Nos grupos do prefeito, eles põem lá com caricatura, até essa daí ficou boa. Mas eles fazem, acho que é IA que fala, né? IA, tal, põe Jacó condenado, tal. Aí o pessoal entra e detona, tudo igual, farinha do mesmo saco. Aí eu tento entrar, mas eu não tenho acesso a essas pessoas. Eu queria falar, eu tenho paciência, alguns falar, até pessoas que alguns eu conheço. A maioria é cara que não teve espaço comigo, que não tinha competência, alguns que trabalharam comigo e não continuaram no nosso segundo mandato, eles vão para algum lado, são políticos profissionais, encostam. Não vou citar nome aqui, mas são pessoas que pedem para a mulher, para a sobrinha, para o amigo, criar um perfilzinho e fica. E a gente sabe quem é. E tem um grupo de um outro candidato também, que é ligado a um outro grupo aí também, que estão brigando agora pelo comando do partido, também aproveitaram o momento, mas isso tudo, sabe por que soltaram agora? Porque eu estou pegando no pé da Santa Casa. De manhã, na segunda-feira, eu soltei. Estou chateado a maneira que o prefeito teve coragem de soltar um chamamento público para escolher o Moesse para tocar Santa Casa. Sábado à noite. Soltou sábado à noite, domingo, quem trabalha? Aí segunda veio essa empresa que ganhou, que segundo consta, foi desclassificada em fevereiro.
Mas aí da forma como você está Poxa. falando, você estou perguntando, estaria insinuando que é o quê? Foi Viu? desenhado para que essa empresa, quem isso? que faz um chamamento na sexta-feira à noite, torna público? Tem que ter transparência, tem que ser comunicado. Por exemplo, rapidinho, só para você entender, mudou o trânsito da Avenida Valdir Beira, teve um óbito lá, aí ficou apavorado, aí resolveu trabalhar. Aí foi lá, mudou o trânsito. Quando você muda o trânsito, é só perguntar para qualquer pessoa que entende um pouquinho de legislação e de ter bom senso. O que aconteceu? Vai lá e faz uma comunicação na mídia, vem aqui dar uma entrevista para vocês, vai no Ducole, vai no Robertão Chapa Quente, vai no Jornal Tribuna, põe lá, durante 90 dias, acontecerá a mudança no trânsito de Amparo, Avenida Valdir Beira, passará a partir do dia, daqui 90 dias, o pare vai ser tudo contra a lei, porque o fluxo é de quem está na rodovia. Ele fez quem está na rodovia parar. Tá errado, tá errado. Então fez parar. Então tudo bem, a cidade é o município, o DR não vai vir aqui brigar, mas tá errado. Aí faz, não, da noite pro dia... A Prefeitura de Amparo tem engenharia de tráfego? Não tem. Não tem. O que ele fez? Mudou da noite para o dia, não estava sinalizado, aconteceram mais vários acidentes lá. Tem um menino que se arrebentou de moto lá. Se arrebentou. Trabalhador, trabalha numa empresa, cumpre com seus horários, trabalha à noite, era de manhãzinha, 5 e pouco da manhã ele indo embora, se arrebentou. E sabe o que ele faz fim de semana? Sexta noite, sábado, domingo, ele tem um outro negócio. Ele faz foto de casamento. E faz o orçamento dele, da família dele, ele ajuda. Sabe o que aconteceu? Está paralisado o braço. Não pode fotografar. Vai fazer 20 dias esse acidente. Foi no dia que ele mudou tudo lá. A família foi, filmou, não tem sinalização, não tem uma pintura, não tem um cone lá. A cidade está lotada, a polícia está lotada de cone, a cidade está lotada de cone, de tanto buraco que tem para sinalizar. Na obra, uma lombada que fizeram, não tinha nada. A família, eu fui visitar a pessoa, que tá muito mal, né? Não está podendo trabalhar, está mexendo até com o psicológico, porque segundo conta... Mas a família pensa em fazer alguma ação judicial? Não cheguei a tocar nesse assunto, só perguntei se estava sendo bem atendido na parte da saúde, se tinha que levar para outra cidade, alguma coisa, porque é bem grave, né? Você perder um movimento. Olha, Jacó, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, ao longo do programa, a gente deu muito espaço, você falou várias coisas que eu brinquei aqui. Você hoje está no papel de pedra e já foi a vidraça. Quando a pessoa pega muito a função de pedra, quero te perguntar o seguinte, hoje, por que você está tão ativo nas redes sociais, fiscalizando tanto, fazendo muito conteúdo? O Jacó é pré-candidato a prefeito de Amparo novamente? Com certeza, claramente. Já é definido. E eu te falo outra pergunta, que nem a Silvinha também já se colocou como pré-candidata numa entrevista que a gente fez, já cravou também, sou pré-candidata a prefeito. Da última eleição para cá, você e a Silvinha são as únicas duas pessoas que já se cravaram como pré-candidata. Aí a gente vai para o lado do Paulo Rossi, que está fora, está em São Caetano, também já trocou a mão do partido, já não é mais com ele. Não sei se o Fábio Borges se coloca já como pré-candidato. Não, até te pergunto, você vê ele como um pré-candidato, um futuro oponente seu ou não? Não vê. Você acredita que seja outro nome ou... Pode vir, novos nomes. Pode acontecer. Você que gosta muito de falar de grupo político, do lado do Carlos Alberto, que ele já não vai mais ser candidato, tem alguém que você vislumbre ali que possa ser? Repito, não tem e nunca teve grupo. Tem o pessoal que está com ele, porque está com salário, ele mudou muito o salário da prefeitura. Na nossa época era o salário, hoje é maravilhoso. Mas do pessoal que não tem time. Não tem. O que eu vou falar aqui agora vai aproximar ele do vice. Eles não se dão. O cara é só problema. O vice é problema. O vice é um problema. Ele não tinha candidato a vice na eleição. Na última agora. Teve que aceitar o menino porque ele não tinha vice. O vice é problema. O cara cada hora tem uma ideia. Ele fica no computador o dia inteiro estudando. Aí ele vai, quer dar solução, quer dar as coisas.
vai ser um problema pro Carlos. Aí estão falando, não, ele vai ser, vai nada, do Carlos não vai. A não ser que ele fala, não, vai para perder, para mim voltar daqui 4 anos. Agora, Mas não tem então, candidato. Você está colocando que não tem grupo, um nome para não tem grupo, não tem para candidato. seguir. Nunca teve. Aí eu te pergunto outra coisa, porque a gente tem que fazer análises, né? De novo, você hoje como pedra, e está no seu papel, assim como você mesmo falou, o Carlos quando era pedra e você era vidraça, acho que é pior ainda. Eu não comecei ainda, eu nem comecei. Onde eu quero nem chegar? comecei ainda. Se a gente fizer uma análise das últimas 3 eleições, você quando terminou os seus 2 mandatos, a gente colocar que com você está tudo muito bom, né? E quando você terminou os seus 2 mandatos, você não conseguiu fazer sucessor também. Aí entrou o Carlos. A que você acredita o fato de não ter conseguido fazer o seu sucessor? Não é bem ter conseguido. O que aconteceu? Amparo é uma cidade conservadora, muito conservadora. O candidato tem que ter uma história, tem que estar aqui há um bom tempo, tem que ter serviços prestados, tem que estar entranhado em alguns outros grupos que não são políticos. Que nem, por exemplo, hoje eu tenho um compromisso gigantesco, mas estou aqui, estou feliz, tá bom. Até vocês estão me dando tempo a mais, agradeço do que foi combinado. Muito obrigado. Mas eu tenho um compromisso agora com pessoas bacana. E amanhã eu tenho outro com outro tipo de grupo. E eu estou aqui todo dia, toda hora, diferente dos meus 4 anos que eu fiquei fora. Trabalhando por Amparo, mas ninguém viu. O Jacó está fora, o Jacó está fora. Estava trabalhando por Amparo. É que o prefeito não quis, não aceitava. Chegou uma época de eu ligar para ele não me atender mais. Aí ligava para os assessores, olha, tem esse programa no governo, tem estrada, tem dinheiro para reformar a unidade de saúde, tem dinheiro em Brasília para construir UBA, tem dinheiro para o bombeiro, tem dinheiro para a defesa civil, tem dinheiro para fazer ponte. Vamos fazer a ponte, aquela antiga da Chácara São João, que a água levou, que é uma ponte histórica, a primeira ponte do interior do estado de São Paulo. O prefeito César Pagan foi avisado, vai cair essa ponte, vai cair, a água tá feia a coisa. Pessoal que entende, desceram lá embaixo, correndo risco de vida, avisaram, não tomaram providência, a água levou. Perdemos uma ponte histórica. Aí foi feita uma pontinha de madeira, nós quando assumimos pusemos uma camada de asfalto, acabou o problema, estava atendendo a população. Hoje os moradores da Chácara São João têm que andar 3 quilômetros para usar o lado de cá, para ir numa padaria, para ir na escola, para ir na creche. E eu tinha dinheiro em São Paulo para fazer uma ponte nova. Ele não quis, quebrou a ponte, fez uma passarelinha. As pontes que eu construí, que o governador Geraldo Alckmin depositou dinheiro na conta da prefeitura, que são as 2 pontes que eles falam encantada, não tem nada de encantado. Nós fizemos o projeto começo, meio e fim. Atrasa quando não repassa, você não pode soltar a obra sem pagar a empreiteira. Aí fizemos a creche do lado, todo mundo viu, tem os voos do drone, aí colocou-se as vigas, aí colocou a ponte, ela ficou pronta, aí veio a pandemia, sendo nenhuma empresa participa de licitação. Por quê? Se você participa da licitação, você assina um documento que você tem que começar a obra em tantos meses e entregar em tantos meses. Mas o dono da empreiteira é amigo do secretário de obras da cidade, não vai multar. Não existe isso, o tribunal vem, fiscaliza. Se para a obra não entrega, multa para a prefeitura e multa para a empresa. Nenhuma empresa quer ser multada, nenhuma empresa participou da licitação. Eu deixei o dinheiro de todo o asfalto, já era para estar tudo pronto, aquele complexo. Aí eles demoraram para fazer, não fez em 21, não fez em 22, não fez em 23, fez na véspera das eleições. Aí asfaltou, pôs a ponte encantada. A ponte já estava paga. Já estava paga. O SAMU, nós ganhamos o SAMU, vou mandar o vídeo para você, foi anunciado no meu gabinete. O diretor do SAMU de Bragança veio e anunciou, estamos fazendo o SAMU em Amparo, as ambulâncias vão vir do governo, o Jacó vai ter as ambulâncias daqui, vão estar preparadas, o médico vai ficar em Amparo, dentro da ambulância tem um médico. Se alguém tiver um problema de saúde aqui, na Unifia, vem a ambulância que com o médico faz massagem, que não pode,
Hoje vem, só pode pôr no carro e levar. O bombeiro pode alguma coisa a mais, o SAMU não, é um médico socorrista. E o único que faz intubação em movimento no Brasil é o SAMU nosso de Bragança. É um dos melhores do Brasil. A ambulância fica em Serra Negra, que tem 18, 20 mil, e aqui nós 80. Está errado alguma coisa. Prefeito fraco. Prefeito fraco, como é que deixou isso? Deixei um lugar nobre, ali do lado na Praça do Matadouro, um terreno maravilhoso, para construir a sede do SAMU, a sede da ambulância do lado, e a parte de suporte para os veículos. Está lá. Virou almoxerifado, um monte de carro antigo lá. Ele fez questão de pegar os carros que são de prefeitos de 40 anos atrás, fez aquele desfile ridículo em frente à prefeitura, pôs tudo lá, dizendo que era sucata. Está lá. Ele também não fez nada. Jacó, agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Perdeu o SAMU, perdeu o UTI na Santa Casa, para saúde zero. Acredita não ter feito um sucessor, talvez, então, porque o Mário Auler não. Aí deixa eu vou responder. Me perdoe até que eu estava nisso. O Mário é um avião para trabalhar. Ele é ligeiro, rápido, dinâmico, dedicado, mas ele era muito bravo. Eu falava para ele chegava para o pessoal, quero falar com o Jacó, os meus amigos, eu tenho uma coisa de bom. Eu tive uma boa criação de pai e mãe. Meu pai e minha mãe me deram uma boa criação e eu levo isso para a vida. Então eu trato bem as pessoas, fui muito bem educado. E dou a mão, cumprimento, eu fico em pé para cumprimentar, é o meu jeito de ser. E eu encontro meus amigos de escola, que estudaram. O meu grupo de amigos, eu tenho um grupo que tem um jantar toda quarta-feira. Eu não fui mais quando eu fui prefeito, porque eu saía da prefeitura à tarde, eu perdi o jantar. Aí o pessoal falou, pô, Jacó não veio mais aqui, ganhou eleição, não veio mais. Parece que eu não fui, porque e não era isso. Hoje eles fazem questão, me tratam que nem... E vou sempre lá, direto. Vivo e tenho mais outros 3 grupos. Um de segunda, um de quinta, maravilhoso. Um grupo de pessoas formadores de opinião. Aí por que eu estou falando isso? Então eu fui muito bem educado. Então todo mundo, às vezes não precisa ir lá tratar do prefeito um assunto, um problema do bairro, um problema do hospital, um problema do... Eu tenho tempo também do café, do oi, do conversar. E as pessoas querem falar. E eu sempre atendi todo mundo. O varredor que varria a rua da prefeitura, às vezes ele aparecia para ir no banheiro, eu via pelo vidro, sobe aqui. Ele subia lá todo com aquela roupa do sol, da rua, de varrer. Senta aí, toma um café, tomava um café comigo. Ele ficava numa alegria, mas era o meu jeito de ser. Porque ele trabalhou com o meu ex-sogro, que foi prefeito de Amparo Piffer. Então me apeguei com esse pessoal. As professoras às vezes iam lá no RH, eu via, sobe aqui. O pessoal ficava meio assim, porque é todo mundo igual. Todo mundo é igual, Carlos. Não tem diferença porque um é diretor, um é chefe, um é deputado, é tudo igual. Então eu tenho essa coisa e chamava os meus amigos, vai tomar café comigo. Ah, mas vou te atrapalhar. Vai lá, você está sempre na rua, você vai no banco, você que faz o banco da sua empresa. O cara chegava lá, vem falar com o Jacó, fala com o Mário, porque o Mário, a secretaria dele não era para ser na minha porta. Ele, muito dinâmico, querendo ajudar, ficou na porta. Os outros secretários nas outras secretarias. Ele ficou na minha frente. Então, todo mundo que chegava... Ele virou seu para-choque? Ele acabava, orientava lá o pessoal, manda aí na minha sala antes de ir para o gabinete. Aí, aquele jeito dele, é um coração de ouro. Ajudou muita gente, saúde e tudo. O que você quer com ele? O cara fala, porra, Jacó é meu amigo de infância. Estudamos junto no Rangel, no Coriolano, sentava do lado... Pegava borracha para pagar, pegava borracha sem pedir empresta, pegava, convidou para mim, ele me chamou aqui, aí ele entrava, Jacó, tá aí o tal, pô, meu amigo, manda entrar, e eu despachando, e eu trabalhando. Só que eu tenho bom senso, quando um assunto é polêmico, delicado, tem que tomar uma medida drástica, tal, aí não dá para interromper, mas no dia a dia, poxa, o cara tá ali, entra, senta aqui um minuto, toma um café comigo, eu continuo aqui, ó, é o meu jeito de ser. Está errado, está certo. Você acredita que essa falta de traquejo Aí o cara entrava, a hora que ele entrava com o cara, olha quem está aqui, ó.
Aí o cara assustava, falava, pô, mas era o jeito, não tinha maldade. O que você quer? Até para não atrapalhar o andamento da prefeitura, eu entendo isso. Aí a pessoa ficava meio assustada, mas não me falava. E depois que falou, uma vez eu fui lá, ele me deu uma bronca e tal. Mas era o jeitão dele, não era bronca, era o jeito. Com os secretários também. Às vezes ele falava com os secretários meio firme. E ele era secretário igual. Eu não falava firme, porque o meu jeito, eu peço com educação, converso. Poucas vezes eu tive que chamar um secretário. E se eu chamei ou não, foi na conversa. Secretário, olha, aconteceu isso, não podemos deixar acontecer e tal. Nunca. O atual prefeito fala, se você não assinar, você está fora. É assim que ele tratou os caras. Porque alguns até já saíram. Ele é duro, só que é o jeito dele. Foi criado assim lá. Agora, família deixa dele. eu te fazer uma Então, outra pergunta. Aí, quando ele resolveu ser candidato, não me falou nada. Começou a trabalhar, e eu tô achando que o candidato vai escolher com os vereadores, com o time político, que ele não era político. Ele era técnico. Aí eu percebi que quando chegava alguém, e aí, o Mário vai? O Mário vai aonde? Da onde tirou que o Mário é candidato? E aí eu comecei a pensar, falei, pô, de repente ele trabalha todo mundo, mas não tinha, a gente não sentia isso. E ele insistiu para ser, pagou para ser. Agora, falar que eu não fiz. Aí quando começou a chegar a campanha, se afastou. Não sei se alguém de pesquisa, alguém falou, ó, se afasta, vai você sozinho, que é melhor do que ir com o prefeito. Às vezes tem o desgaste, 8 anos, tal, pode ser que foi isso. Aí um dos filhos dele comentou com o pessoal do meu time, que realmente, não, é melhor o Jacó não estar junto. Aí eu descolar de você. Aí eu falei, beleza, eles me chamam. Aí o meu time, que estava com ele, se dedicando, chegou e falou, Jacó, se você não for, vai ser um fiasco. Eu falei, mas agora, tinham que ter me chamado no começo da campanha. Tá feia a coisa, não é? Quando você vai, turma, Jacó. Aí eu até comecei a atrapalhar. Às vezes que eu fui, ele estava fazendo o discurso, o pessoal entra junto. Eu falei, não, deixa ele falar, ele que tem que falar. Não, entra, aí me empurravam. Aí eu entrava na casa, a família que estava ouvindo ele falar, Jacó, vinha me abraçar, beijar e tal. Então a gente notou que foi isso. Mas quando me convocaram, que ele falou, não, venha para ajudar, mas já era tarde. Então quem me afastou foram eles, não fui eu. O filho dele é que definiu. Não, o Jacó não, por algum motivo eu respeito, sou grato a ele. Ele veio para Amparo para nos ajudar. É de fora, mas veio morar aqui em Amparo, que era o meu compromisso, porque eu briguei a vida inteira com a turma do PT. Tinha 2 caras do Amazonas que trabalhavam no SAI de Amparo, na época que eu assumi. Nem conheciam o SAI e ganhavam, estavam lá. Tinha Cidinha Pimenta, tinha um cara de Americana, tinha tudo gente de fora tomando conta de Amparo. Mas o prefeito deixou o problema dele. Eu não concordava. Aí o Mário falou, não, vou morar em Amparo. E já conhecia Amparo, era assessor do deputado, tinha um bom relacionamento e veio para ajudar. Então veio e trabalhou, só que quis ser candidato, Deixa não eu te era fazer uma outra ser. pergunta que a produção aqui já está me puxando. Tem água aí, produção? Arruma água aqui para nós. Por favor, convidado passando sede. Para agora, a sua próxima tarefa, a sua próxima empreitada. O que o Jacó, se pudesse olhar para as pessoas e fazer uma análise franca, fazendo uma meia-culpa, por quê? Na última eleição, eu confesso que me surpreendi. Eu imaginava que você fosse brigar cabeça a cabeça com o Carlos Alberto na segunda eleição dele. E no final das contas, você acabou ficando em 4º lugar, né? Atrás até da Silvinha e do Paulo, que foi seu secretário, não foi? Quem? O Paulo Rossi, não foi seu secretário? Paulo o quê? O Rossi. Sei. Sim, foi seu secretário. Foi. E você acabou ficando em 4º lugar. Aí eu te pergunto, pode passar aqui, produção, aqui não tem perigo. Que não tem. Se eu soubesse que ia dar esse trabalho, eu não tinha pedido. Não, obrigado, viu? O que você acha que, nessa eleição onde você ficou em 4º, o que você acha Muito que deu fácil responder, não teve nada de errado. Nada de errado. O que aconteceu? Se você pegar as pesquisas lá de trás, estava pau a pau, do jeito que você falou. Tava ele com a máquina na mão, ele estava muito mal. O prefeito estava muito mal. O que ele fez? Lançou um programa de asfalto. Um asfalto de borracha, que ele pôs já está soltando tudo. Que é um asfalto moderno aí, que ele anunciou como moderno. Já está soltando tudo. Pintou a cidade inteira de preto.
Aí fez o festival de inverno. O meu festival, gastei 350 mil em 18, 19. O dele, em 23, 6 milhões. Em 24, 12 milhões de reais. Aí é difícil você brigar com um festival com show top todo dia. E o festival de quem me antecedeu, que eram bons, era pago pela Petrobras, que só não chegou na Operação Lava Jato a investigar os shows porque parou. A Operação Lava Jato foi abafada, mas ia chegar em Amparo, inclusive. Porque tinha show que eu cotei como vereador, custava 75 mil. Em Amparo veio no festival por 150 mil. Então tinha também enrolo, mas não era o prefeito pagando. Ele era o prefeito, mas não foi a prefeitura. A Petrobras que mandava o show, vinha de cima. Eu até defendo aqui a administração. Mas eles fizeram o festival de inverno, mas com dinheiro da Petrobras, até eu faço. Aí quando eu assumi, sem dinheiro, 5 anos de Lava Jato, a arrecadação caiu. Depois, quando eu comecei a respirar, pandemia. Poxa, a população tem que entender isso. Não faltava remédio, a merenda era de qualidade diferente da merenda hoje. Você teve que a merenda exemplo, hoje é xepa. Silvinha. Mas eu vou chegar lá. O que aconteceu? Fechou. Aí ele começou a crescer. O valor de que veio para os candidatos, para todos veio o limite dos partidos. O meu veio 100 mil, 150 mil para a mulher. Pô, eu falei, putz, não vai vir mais? Aí eu fui lá, é que é duro falar aqui, mas eu falo. Fala. Os deputados deles iam lá no meu presidente, não, tem que tirar o Jacó, tem que tirar o Jacó. A pressão era grande e eu tinha que estar aqui em Amparo, não podia me defender. E não tinha nenhum deputado me defendendo. E eles tinham o deputado deles, o do PL, que o PL houve uma baita traição, que é o famoso porta dos fundos. A política é muito importante você olhar no olho e se você tiver que sair do partido, você conversa. Quando eu saí do PSDB, eu fiz uma reunião com um deputado, que hoje secretário de Estado, hoje ele está no Sebrae, Marco Vignoli, presidente do PSDB. Falei, Marcos, eu vou sair. Porque o partido está brigando em Brasília, em São Paulo nós estamos, Jacó, espera mais um pouco, tal. Falei, Marco, nem você tá, a gente não está sabendo como é que tá. Ele falou, não, você tem razão, eu também estou sofrendo. O Marco também sofreu e saiu agora. Ele era o presidente do PSDB estadual. O PSDB era o mais poderoso partido. O derretimento do alquimismo, o tucanato, você sempre teve uma imagem muito ligada a ele. Mas não derreteu, não. Não derreteu. Um pouco, pode ser. Porque eu não tenho vergonha de falar do Alckmin. O Alckmin me deu a duplicação da SP95, Amparo Pedreira Jaguariúna, trabalho modéstia à parte do nosso grupo. Modéstia à parte do nosso, uma luta, eu não saía de lá. Me deu bombeiro, me deu equipamento de bombeiro, me deu o AME, me deu o Centro-Dia do Idoso, me deu dinheiro para fazer escola, creche. Ele foi bom para Amparo. Agora, porque ele foi com o presidente lá, eu vou brigar com ele? Eu tenho que ser grato. Também não pode ser assim, quem está com a caneta na mão é eles. Esse cara pode ser presidente da República amanhã. Ele atendeu 2 pessoas de Amparo nesse decorrer do que ele é vice-presidente. E para as 2 pessoas de Amparo, né? Como é que tá o Jacó? Manda um abraço para ele. Um saiu de lá, me ligou, falou, Jacó, o presidente Alckmin, que ele estava respondendo como presidente, mandou um abraço para você. Olha que orgulho. Puxa vida, se eu bater lá, será que ele vai me atender ou não? Poxa, o prefeito é que está perdendo, porque ele podia ir lá, não vai. Vai e ainda vai nos lugares errados. Não sabe nem pedir. Então quem está perdendo é o povo de Amparo, não é o Jacó que perdeu a eleição. Não é o Jacó. O que aconteceu? O partido dos 2 assim com recurso. O nosso não mandou dinheiro. Jacó, para a gente finalizar. Para finalizar, eu não perdi. O povo pode esperar de você na próxima eleição? Você e a Silvinha, os 2 pré-candidatos confirmados. Quem perdeu foi o povo de Amparo, não foi o Jacó. O trânsito que eu tenho hoje em Brasília, em São Paulo, nenhum desses políticos que nós citamos aqui hoje tem. Nenhum. Nem a Silvinha, que é do partido do presidente da República, foi trazer coisa. O César e o Miota, que são meus queridos, eu tenho admiração e carinho por eles. Brigamos politicamente. Mas o Paulinho era meu amigo de infância. Eu comia tó de leite na casa dele. É meu amigo, verdade. Agora, politicamente, esquece. Eles fizeram o quê? Ficaram lá com o presidente anos, 12 anos. Perderam, só perderam. Amparo perdeu muito.
Veja o que fizeram na Santa Casa. Equipamentos que nós conseguimos lá atrás, perdeu. Resumindo, o povo de Amparo pode esperar que eu não posso falar de campanha agora, prometer, falar, mas eu estou aí, estou na política, estou na vida pública, tenho relacionamento em Brasília, tenho relacionamento em São Paulo, sou um dos poucos políticos de Amparo que posso, em qualquer bairro de Amparo, humildemente olhar no olho de cada cidadão, porque em cada lugarzinho tem uma obra nossa e os hospitais, a saúde de Amparo tinha remédio, a merenda às crianças. Eu tive problema com as crianças quando eu assumi, melhorou muito a merenda. O pessoal que cuida dessa área falou, prefeito, vamos ter que remanejar, porque as crianças estão comendo muito, melhorou muito a qualidade. A Magda Bélix, que hoje é vice-prefeita de Pedreira, era a nossa secretária municipal de educação, foi um sucesso. Tivemos que mexer, fazer um balanceado na merenda escolar, porque as crianças estavam engordando, as mães estavam falando, molecada está comendo muito. Hoje, o contrário. Hoje, o que chega na merenda de Amparo é xepa, é resto de feira. Remédio não tem, remédio de centavos não tem nas farmácias. Vai na Santa Casa, vamos lá dar uma volta, eu te convido. Gente, pelo visto, os próximos 2 anos vocês podem esperar. Eu nem comecei. E a Silvinha, me dou muito com ela. Ficar em cima aí. Não, tô ficando em Amparo. Caramba! A Silvinha, tenho conversado muito com ela, por isso que saiu ontem foi, né, que saiu esse negócio do processo, que eu estou com a consciência tranquila. As aulas aconteceram, as pessoas receberam ensinamento de arte, de música, os eventos aconteceram, várias apresentações eles fizeram, então estou muito tranquilo, acredito na justiça do país e tenho certeza que logo a gente vai dar uma entrevista aí falando sobre isso. Por favor, saindo novidades, você avisa que a gente informa a população. Jacó, estouramos pra caramba o tempo, mas eu queria te agradecer, como eu agradeço todos os agentes públicos, pessoas que vêm da entrevista, e fala para a população aí, não se esconde, não corre. Era um momento delicado, era um assunto que muito provavelmente outras pessoas não gostariam de dar entrevista. Eu agradeço. Mas a gente não tem o que esconder, né? A gente é transparente, sempre fui, aprendi a dar uma satisfação para aqueles que confiaram na gente. Eu gravei um videozinho para os meus amigos, só que um soltou, outro soltou, deve estar na mídia. Aí alguém já falou, Jacó, põe o vídeo. Falei, não, parece que eu estou querendo dar desculpa, mas eu preciso, porque as pessoas que me querem bem estão preocupadas, estão torcendo por mim. Recebi muitas ligações, muitas manifestações, e ontem na rua, que eu não deixei de sair, e hoje o dia inteiro na rua, todo mundo veio dar um abraço, muita gente veio reclamar que não está tendo remédio, que não está... Aí a gente tem que ouvir, né? Obrigado, viu, Jacó? Eu que agradeço. Grande abraço a todos. Pessoal, até a próxima entrevista. Valeu, gente!